nossa matéria, que é a sentença, né? Agora, nós, para trabalharmos a sentença, tem aí um roteiro que tem alguns pontos que nós vamos falar, bastante pontos, tá? Mas vamos falar de outros pontos que não estão totalmente claros no roteiro, mas precisamos falar bastante deles. Eu vou iniciar hoje fazendo uma espécie de revisão para poder a gente entender a questão da sentença no processo coletivo. A gente tem que fazer algumas revisões para ver a sentença no processo individual também, a fim de que no desenvolver do trabalho, no desenvolvimento da compreensão do tema na sua completude e complexidade, a gente tenha condições de fazer as diferenças entre o processo individual e o processo coletivo. O que eu vou falar aqui está no próprio Código de Processo Civil, inicialmente, e, logicamente, nós vamos trabalhar depois com as peculiaridades que são dirigidas e tendo que distinguir no processo coletivo, que esse que é o grande problema. E a gente precisa entender bem o tema sob a perspectiva da teoria geral do processo como um todo. Aí depois a gente vai fazendo os cortes metodológicos para a nossa parte, que é do processo coletivo, né? Primeiro nós vamos ter uma visão geral, na teoria geral. Bom, e para trabalhar esse assunto sentença, nós temos que verificarmos 5 grandes características que tem na sentença, e essas características são muito interessantes, porque de uma forma explícita e de uma forma implícita, a maioria de forma explícita, elas estão previstas nos artigos 489 a 538 do Código de Processo Civil. Vejam como é interessante. O que nós vamos falar, tudo está dentro desse subcapítulo aí da sentença. Nós temos o capítulo referente à sentença e coisa julgada, aí nós temos seção 1, a parte geral, seção 2, aí o 489 começa exatamente na seção 2, que começa com os elementos da sentença, não é isso? Esse subcapítulo, ou seção, ele trata exatamente dos elementos e dos efeitos da sentença. Mas aqui eu diria, nós temos como compor a sentença, toda a sua estrutura está baseada, está calcada nesses dados que eu vou passar. Primeiro, os elementos da sentença, né? Segundo, a eficácia da sentença. Terceiro, os efeitos da sentença. Quarto, a questão da publicação da sentença. Quinto, a coisa julgada. Então, vocês vejam como é interessante. Se você pegar aí o artigo 489 do Código de Processo Civil, você vai ver que no artigo 489 nós temos são elementos essenciais da sentença. E logo em cima tem a seção 2 dos elementos e dos efeitos da sentença. Olha aí. Aí começa o 489, são elementos essenciais da sentença. Aí depois, lá no 494, nós temos da publicação da sentença. Olha, a publicação da sentença, no 494, certo? No 496, nós temos a questão da remessa necessária, que não é nada mais, nada menos do que a eficácia da sentença, certo? A eficácia e seus efeitos, no artigo 496. Se você pegar o artigo 502, nós temos da coisa julgada. Olha aí como é interessante. Então, nós temos os elementos, a eficácia, eu falei aí no artigo 496,
a publicação no artigo 400, não, a publicação 494, não é? A coisa julgada no 502 e seguintes, e a questão dos efeitos, professor. Olha, os efeitos eles estão no restante de todos os dispositivos que não estão nesses capítulos que eu nominei aí. Você tem, por exemplo, o artigo 491, os efeitos quanto à questão relativa à obrigação de pagar. Você tem, por exemplo, o artigo 497, efeitos com relação à obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, no que tange a sentença, o julgamento relativo a essas prestações, a esse tipo de efeito, certo? Aí nós temos a liquidação da sentença, que é um dos efeitos acessórios da sentença. O cumprimento da sentença, que é a antiga execução da sentença, todo esse capítulo que vai aí até o 538 é tudo efeito da sentença. E nós vamos ver daqui a pouco esses efeitos e nós vamos ver que estão compreendidos. Mas eu queria logo mostrar para vocês como esse tema e como esses dados, esses parâmetros ou características da sentença, eles estão bem presentes. 4 deles a gente pode extrair expressamente do próprio diploma legal. Agora, a eficácia é um instituto, é um conceito e um instituto jurídico muito importante no processo, mas a eficácia, como ela fica num campo de um conceito abstrato, técnico e científico, eu diria que a eficácia está presente em todos esses requisitos aí que a gente falou, em toda essa estrutura da sentença, para vocês terem uma ideia. Qual o artigo específico sobre eficácia? Não tem um artigo falando sobre eficácia, mas qualquer artigo aí a gente vai incluir a questão da eficácia. Mas um que fica bem patente a questão da eficácia é esse artigo 496, eu acho que 496, com relação à remessa necessária. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito. O legislador aqui utilizou a expressão efeito. Ele poderia ter dito, não tendo eficácia, senão depois de confirmado pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados do Distrito Federal. Então, aqui no artigo 496, talvez seja um artigo assim que mais se apresente de forma evidente o sentido de eficácia que nós vamos ver aqui. Estou falando aqui, primeiro, da importância do tema e da existência do tema no direito positivo, certo? Vigente. E, ao mesmo tempo, dizendo a vocês que a doutrina não se preocupa com essa metodologia que eu estou trabalhando. Então, vocês não vão encontrar um livro explicando ou escrito dessa forma. Para se entender essa forma que eu passo, é preciso que se leia vários livros, leia várias vezes capítulos de algum livro referente ao tema sentença, para você ir pensando esses temas e verificando que eles estão aí, e depois fazer uma sistematização, coordenação e harmonização. Se eu fosse escrever, mesmo no campo legislativo, esses artigos 489 a 538, eu não deixaria de pôr todos os assuntos que tem aí. Agora, eu faria o seguinte. Primeiro, o capítulo eu nominava da sentença só. Aí depois, 489, aí tem os elementos, ok. Aí depois pegava o artigo de publicação e colocava uma subseção. Depois colocava outra subseção de coisa julgada. E depois que fizesse aí 3 ou 4 artigos com capítulos que já estão nominados, mas não estão numa sequência bem lógica, aí colocava o restante, efeitos da sentença, ou eficácia e efeitos da sentença. Pronto. Colocava isso daí e fazia compreender. Ficaria mais bem sistematizado.
Porque, na realidade, o legislador já trabalhou com essa forma moderna de linguagem, de estrutura da sentença, de todos os dados que ela contém. É certo que ele trabalhou isso, mas ele não fez isso de forma muito bem sistematizada. Mas ele colocou, aí do artigo 489 ao 538, nós só temos matéria relativa a esses 5 temas. Vamos repetir: elementos da sentença, eficácia da sentença, efeitos da sentença, publicação da sentença e coisa julgada. Eu poderia também fazer em outra sequência elementos da sentença, publicação da sentença, coisa julgada. Aí depois de dividir isso daí, o restante seria eficácia e efeitos da sentença. Vejam como eu poderia trabalhar muito bem isso de uma forma que eu deixasse dentro da própria legislação uma boa sistematização. Mas isso não é papel do legislador. Isso é papel nosso, por isso que eu estou fazendo aqui e mostrando a vocês apenas que vocês têm condições de fazer também, tá certo? Olha aí, vocês estão aprendendo a fazer isso, só não é difícil, tá certo? Direito é muito fácil, é só estudar. Por que é que alguma coisa pode ser difícil em direito? É como um processo. Ai, esse processo é muito complicado. Não tem nenhum processo complicado e nada em direito que seja complicado. O que tem é a falta do domínio, do conhecimento sobre aquele assunto. Quando a gente domina o assunto, quando a gente conhece, tem total domínio, nossa, como ele fica fácil. E você diz, como isso era fácil, eu achando a coisa mais difícil do mundo. É assim, tá certo? Pois bem, minha gente, visto isso, vamos ver aí agora a questão, mostrar que eu vou falar está dentro do texto legal, não vou falar nada do outro mundo. Talvez, eu não sei se o professor de processo, quando tratou esse assunto, tratou nesse formato. Eu procuro fazer um formato que pode até, num primeiro momento, causar assim para você, meu Deus do céu, o que esse professor está falando? Porque você já vira a matéria dentro de uma outra estrutura, de uma outra perspectiva, mas é que eu trabalho com uma forma de fazer você pensar para entender, compreender as coisas, certo? No princípio, assim, pode ser que elas fiquem assim meio difícil. O que o professor está falando? Ele está dizendo que é uma repetição. Eu nunca vi falar dessa matéria desse jeito, mas vamos ver como as coisas são simples e fáceis. Olha, então aqui nós temos, por exemplo, no artigo 489, na cabeça do artigo, nós temos exatamente os elementos da sentença. Os elementos da sentença, veja como é interessante. Esse assunto, essa terminologia, é uma terminologia do Código de Processo Civil 2015. Não era essa a terminologia do Código anterior, nem a terminologia da doutrina. Como a doutrina seguia muito a terminologia do Código, esses elementos que o Código assim os denominou hoje, eles eram tratados como requisitos da sentença. Olha aí, começa... quer dizer que os elementos são os requisitos da sentença. Aí, se eu disser, quais são os requisitos da sentença? Aí vocês, o requisito é o relatório, é o fundamento e a parte decisória do julgado. Olha aí. Pois é, o legislador mudou o nome e você diz, nossa, e a sentença tem elemento? O professor não falou. Pois é, se ele não tiver explicado essa mudança de terminologia do legislador, né, você fica assim, estranhando a linguagem. Né? E você pega um livro de doutrina, que vai trabalhar na época, logo que saiu o código, não tinha livro de doutrina ainda do código, então você tinha que ler a doutrina passada, então você ia pegar o livro dizendo requisitos da sentença, né? Aí diz o código agora nem trouxe requisitos da sentença, trouxe com outra denominação, elementos, olha aí,
elementos da sentença. Então, nos elementos da sentença, nós temos o relatório, não é isso? Temos os fundamentos, onde o juiz analisará as questões de fato e de direito. Questões, vocês sabem que é um termo, é uma expressão em processo técnica muito importante. Talvez uma das expressões mais importantes em processo, que é para poder a gente entender. Repare que juiz, ele só decide questões. E no fundamento, ele resolve as questões. Olha aí o que, é que diz o texto. Fundamento que o juiz analisará aqui, resolverá, poderia ser, certo? As questões de fato e de direito. O que são questões? O que são questões? Alguém poderia ousar aí e responder, se tem ideia? Olha, precisa que a gente tenha o domínio da linguagem para entender as coisas, senão não se entende. Questões, quem é que sabe aí? Vou dar 10 segundos. Sei, não sei. Bom, e quando cala, consente. Nem sei se sei, nem sei se não sei. É o que está a turma, é assim. Ah, professor, eu não sei se sei, ou eu não sei se não sei. Aí o que é isso, minha gente? É complicado para a gente explicar, né? O que é não sei e não sei se sei. Ou não sei que não sei. Direito tem essas coisas também, né? Pois é. Bom, minha gente, eu vou trabalhar com a ideia que vocês acordaram agora. O professor já vem com muita coisa difícil, jogando assim de chofre. Eu nem tentei ainda raciocinar direito, ele já faz umas perguntas complicadas, difíceis. Questões são os pontos controvertidos. O que é um ponto? E depois o que é um ponto controvertido? Bom, o ponto controvertido se transforma em questões. E o que é um ponto, professor? Um ponto é o seguinte: toda e qualquer alegação que se faz como causa de pedir em uma pretensão qualquer que se formula em juízo. Qualquer petição, qualquer pretensão que você faz, você vai... Vou botar um exemplo bem fácil para poder vocês irem acordando e, logicamente... não tendo só questões difíceis. Uma ação de separação judicial. Para você ajuizar uma ação de separação judicial, você tem que dizer primeiro que a pessoa é o quê? As pessoas são o quê? Se eu estou requerendo uma ação de separação, de divórcio, eu tenho que dizer que ela é o quê? Bom, duas pessoas solteiras podem requerer uma ação de divórcio? Delas duas, não pode. Então é preciso que seja casado. Então, olha, muito bem, Sérgio. Olha, você já acordou aí, já tá dando para responder. Obrigado, Sérgio. Ela precisa ser casada. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que fulano com ciclano casou, fulano casou-se com ciclano, e tal. Isso é um ponto. Se a outra parte, ao responder esse processo, negar que existe o casamento, ou que esse casamento é falso, a certidão é falsa, uma falsidade do documento, alguma coisa, o que é que nós temos? Nós temos um ponto agora controvertido. Se nós temos esse ponto controvertido, aí a justiça vai precisar se pronunciar. Porque se o autor diz, o autor é casado com o fulano desde o período tanto, o réu não contesta, não tem o que dizer em sentido contrário a isso, ele vai dizer o quê? Nada, não precisa dizer nada. Então, nós temos o quê? Um ponto incontroverso. Um ponto incontroverso. Então, esse ponto é o que se chama ponto incontroverso, e aí não precisa do juiz decidir isso. Foi dito por uma parte, a outra afirmou que o juiz vai decidir, que não tem conflito instaurado, não tem divergência sobre a matéria, certo? Então, olha, isso é tanto no aspecto fático, aí é um aspecto fático, certo? Como no aspecto do direito. Aí no aspecto do direito, esse casamento se realizou no Brasil, se realizou em outro país, aí lá vem a confusão. Aí qual foi o direito, qual é o direito aplicável?
Será que é cabível a ação para aquele caso? Aí vem uma questão. Se não houver divergência quanto ao direito, e tudo que foi afirmado quanto ao direito corresponde à realidade e não está havendo conflito, ou eu citei um dispositivo legal do código, de uma lei especial, o que for, que corresponde àquilo realmente, então eu estou vendo que na parte do direito, se a parte contrária nada diz a respeito, não está existindo também divergência. Então, nós estamos diante de um ponto controvertido. Agora, quando o ponto é controvertido, aí nós estamos diante de uma questão. E a justiça só resolve questões. Repare que lá no artigo que trata do julgamento de mérito e das formas de julgamento que extingue o processo com resolução de mérito, certo? A única parte que a justiça decide é onde existem questões a serem decididas, controvertibilidade fática ou jurídica. Porque quando há acordo, quando há transação, quando a parte reconhece juridicamente o pedido de outro, quando não há ponto controvertido, isso daí tudo o juiz nunca decide. Ele apenas homologa. Vocês estão vendo como isso é interessante? É muito interessante. Olha, o direito se transforma fácil, o processo às vezes é fácil, né? Por isso que um juiz também só pode marcar uma audiência diante de um processo em que ele tenha fatos controvertidos. Fatos controvertidos. Pontos fáticos controvertidos. Ele não marca um processo por divergência do direito. No máximo, ele pode marcar uma audiência do artigo 357 para explicações, debates. Pode haver. Agora, colher prova de direito, não existe. A audiência para colheita de prova, não. Pode existir uma audiência para um debate entre as partes e o próprio juiz. Pedir alguns esclarecimentos, algum ponto de vista jurídico. No campo jurídico do direito é assim. Agora, para haver uma audiência para produção de prova, prova só pode ser produzida quando existir, primeiro, conflito, divergência, suscitada uma questão de fato. Aí é que pode haver audiência. Por isso que tem muitos processos que o julgamento é antecipado. E tem muitas audiências que o juiz às vezes não lembra. Quando o juiz vai fazer uma audiência, ele tem que conhecer o processo muito bem. Por quê? Porque ele só marca aquela audiência se ele conhecer o processo e saber que tem uma questão. Sem ter questão, ele não tem que marcar audiência. Questão de fato. Para colher prova. Agora, ele pode marcar uma audiência do 357 para questões de direito, a fim de que haja um simples debate. Não vai ser para colher prova, vai ser para colher esclarecimentos. Tá certo? É outra coisa, isso tudo é importante. Ah, meu Deus, como isso é importante na prática. Se funcionasse assim, o processo era a coisa mais simples do mundo. Porque quantos processos são marcados a audiência sem absolutamente nada de necessário? Do processo civil, né? Por isso que o Código trouxe o julgamento antecipado da lida, o julgamento conforme o estado do processo, essas coisas novas que vieram com o Código de 74, isso realmente não existia, porque no Código de 39, todo o processo tinha audiência. Todo, sem exceção. Esse aqui é um detalhe. Não é? Por isso que o mandado de segurança era muito importante, porque o mandado de segurança era um tipo de processo que o julgamento é antecipado, um julgamento conforme o estado do processo. Depois que veio o processo com dois aspectos, o julgamento antecipado, por não existir mais necessidade de produção de prova, nem de realização de audiência, e a tutela antecipada no processo, para que mais um mandado de segurança? Ficou altamente limitado. Ele já era limitado só em atos administrativos, já tinha essa limitação. E aí continua. Agora, se eu tenho uma situação que se eu tenho um tipo de processo que vou obter o mesmo resultado da mesma forma do mandado de segurança, por que eu vou utilizar o mandado de segurança? Por isso que a justiça rejeita muito mandado de segurança, porque às vezes o mandado de segurança termina prejudicando,
porque há necessidade de uma delação probatória, de uma audiência de esclarecimento, isso tudo não é permitido no mandado de segurança. É muito melhor a própria ação, certo? Isso sem, logicamente, desprezar que o mandado de segurança em determinadas situações é o caminho mais adequado, mas em determinadas situações e altamente limitado. Vou logo avisando isso, mas também não estou dizendo que o mandado de segurança não cabe mais. Também não é isso. Tudo tem que ter o tempero adequado, né? E quem gosta de cozinha sabe que uma comida com excesso ou falta de tempero, nem uma forma nem outra ela vai ficar boa. Ela tendo o tempero na medida certa, ela vai ficar, eu acho que perfeito, né? Muito bem, minha gente. Então, olha, nós temos aí os elementos que eu falei aí com relação ao fundamento, que é muito importante. É onde o juiz resolve, analisa as questões de fato e de direito. E a parte dispositiva, assim, aí aqui ele onde analisa e na parte dispositiva ele resolve. O legislador utilizou essa lógica aqui que é interessante. Na parte dos fundamentos, ele analisa para chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão aonde? Na parte dispositiva, onde ele vai resolver. Dizer se concede, se não concede, o que é que ele concede, né? Aí é onde ele julga procedente o pedido ou parte do pedido e concede uma obrigação de fazer, não fazer, de entregar, de pagar no todo ou em parte, declara o direito, reconhece ou declara a inexistência da relação jurídica, desconstitui o negócio jurídico, anula o contrato, não anula. É onde ele conclui, olha, onde ele resolve, na última parte. Ele analisa, ele visualiza a questão com o relatório, analisa ao decidir as questões, tá vendo? E resolve, concluindo. E, gente, isso daí é o famoso silogismo, né? Isso é a estrutura de todo e qualquer discurso, pelo amor de Deus. Mesmo que vocês só utilizem o WhatsApp, algum recado que manda para alguém precisa ter uma compreensão, né? Olha, fulano, faça isso. Por quê? Por aquilo. Olha, eu vou explicar o fato que foi. Aí explica o fato. Olha, eu tomei essa resolução, tudo isso. Acho que o caminho deve ser esse, por isso, aquilo. Sempre a gente acha, né? Na rede social a gente acha. Então, eu acho que deve ser dada essa solução. Olha, é uma sentença, olha aí, tá vendo? Por isso que alguns, a linguagem em geral, utiliza também a linguagem da sentença. Isso é uma sentença porque sentença guarda sempre o silogismo. Toda sentença tem que ter um silogismo. Agora, aquela inocência que a parte da doutrina diz que a sentença é só um silogismo, é que não existe, né? Na hora que o juiz decide aí, na hora que ele analisa e na hora que ele resolve, meu Deus do céu, aí não tem nada. Só a estrutura formal é silogística, mas o conteúdo decisório não tem nada de silogismo, tá certo? Embora quando se tem uma isenção ética na atividade, o silogismo ajude bastante, né? O silogismo ajuda, mas não resolve não, porque a questão de resolver não tem nada com silogismo. Então, pois é, Albert, essa questão, a falta ou a má comunicação entre as pessoas, a má comunicação, a incompreensão, a incompletude da comunicação está presente exatamente aí, a falta do silogismo, dessa estrutura formal, né? Isso é uma coisa que a gente aprende lá quando começa a estudar português na vida, já fazer uma redação, tudo. Mas não pense porque é uma coisa que a gente começou a aprender na redação que vai se acabar, não, viu? Pode viver 2000 anos, se você for escrever uma carta qualquer, tem que guardar essa característica, tem que atender a essa estrutura. Esse é que é o dilema. E sempre aperfeiçoar isso é sempre a nossa busca para melhor ser compreendido. Isso aqui é o detalhe, não é isso? Muito bem. Bom, então nós temos aí os elementos essenciais da sentença. Em seguida, eu falei de quê? Eu falei da eficácia e disse que a eficácia está presente em todos os dispositivos do artigo 4 para se limitar a esses daí. Logicamente que tem eficácia em quase todos os artigos do Código de Processo Civil, mas vamos ficar aqui nesses daqui, onde ela está presente mais constantemente e com maior evidência e força.
nos artigos 489 a 538. Bom, a eficácia, eu já vou logo afirmando que é um conceito abstrato, teórico, técnico, científico, né? Esse aqui é o detalhe. Agora, é um tema que vocês também, nossa, eficácia, professor, isso já bati demais, eu já sei o que é. Que beleza, ótimo. Porque realmente a gente começa lá em introdução ao direito, a estudar vigência, eficácia, publicação da lei. Quando se estuda a parte do processo legislativo, pelo menos a sequência do processo legislativo, a gente vê lá a questão da eficácia, da vigência. Entrou em vigor a publicação, a sanção, a promulgação e vai por aí afora. Pois bem. Em toda a parte que se estudou aí, teoria do direito, ou teoria do direito civil, qualquer professor que tenha iniciado sua matéria fazendo uma análise teórica dela, com certeza falou da questão de eficácia. Não é possível falar de alguma coisa de teoria sem falar de eficácia. Por isso que eu estou falando aqui também que nós estamos na parte da teoria do processo coletivo. Olha aí. Agora, eficácia que vocês entendam até agora. Bom, eu espero que o professor que deu sentença também possa ter falado, mas não sei, pode ser que tenha utilizado outra metodologia, né? A eficácia, ela tem uma relação com o ato jurídico em geral. Com o ato jurídico em geral. Isso é um primeiro dado. Eficácia também é uma expressão, como é o termo direito. O que é direito? Olha, se eu digo que direito é um conjunto de normas jurídicas que regulam uma sociedade em um determinado momento histórico, eu estou falando de direito como objeto da ciência do direito. Se eu pergunto o que você faz na faculdade, na universidade, cursa qual o curso, você diz, eu curso direito. Aí eu já estou, direito aí é no qual sentido? Já é no sentido no técnico, científico, certo? Se eu digo que direito é um instrumento que se serve à sociedade para regular os conflitos entre os grupos, etc., num conceito mais aberto, já estou falando sobre um aspecto sociológico, e assim por diante. Então, do jeito que é direito, eficácia também. A palavra eficácia você utiliza em várias ciências, principalmente nas ciências sociais, né? E ela tem, logicamente, sua carga de cientificidade voltada para aquele tipo de ciência. Aqui nós vamos falar de eficácia jurídica, certo? Eficácia no jurídico no sentido de produzir efeitos. O que é eficácia? Acredito que muitos professores devem ter falado várias vezes para vocês. Eficácia é a aptidão que tem o ato jurídico de produzir os seus efeitos. Olha aí. Eficácia é a aptidão que tem o ato jurídico de produzir os seus efeitos. Se eficácia é isso, então eu tenho que trabalhar a aptidão que o ato jurídico. Então, o ato jurídico seria. Então, ato jurídico é a lei, ato jurídico é um decreto, é uma portaria, é uma resolução, é um provimento, aí dentro do processo é a sentença, é a decisão interlocutória, é um acórdão, é a contestação, é a petição inicial, é um recurso, é uma impugnação, é tudo também. É um ato jurídico, olha, sob a perspectiva de que ato jurídico está se trabalhando. O problema é esse. Lógico, quando se diz, lá em Teoria Geral do Direito, que eficácia é aptidão para que o ato jurídico possa produzir os seus efeitos, né? Eu estou trabalhando sempre, aí em direito, sempre isso é voltado para a ideia de lei, lá é voltado para a ideia de lei. Quando é que a lei adquire eficácia? Quando é que a lei pode produzir os seus efeitos? Quando ela tem eficácia. E quando é que ela tem eficácia? Quando ela tem aptidão para produzir os seus efeitos. E o que é isso? Vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, olha, uma lei é publicada, vocês sabem que sempre vem no último artigo da lei, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Uma lei que tem esse artigo,
ela naquela data ela está sendo publicada, ela está entrando em vigor, certo? A partir dali ela já está vigente e ela já é eficaz. Num ato só, três coisas distintas. Veja como esse negócio. Uma vez eu fui, uma pessoa que era filósofa, foi falar comigo sobre um processo. Eu me lembro desse caso, já faz, sei lá, bem uns 15 anos, 20 que aconteceu. Aí a pessoa era professora da Universidade de Filosofia. Aí quando ela chegou, eu fui explicar como era aquilo do processo. Ela queria entender e disse que não estava entendendo. Aí quando eu expliquei, ela disse, ai, minha Nossa Senhora, parece que está falando é Manuel Kant. Na mente dela, a divisão dos institutos, da ciência, aquela explicação, ela disse, Ave Maria, o processo parece que você está explicando Kant. Eu digo, eu nem que ouvi falar em Kant, tá vendo? Eu brincando também. Olha, pois é, ela disse, é muito interessante. Eu digo, pois é assim, no campo da filosofia, por isso que existe a filosofia do direito, a sociologia do direito também, não é? Bom, então, no campo do direito, nós temos dentro da ciência, você veja, um ato só, ele produz três coisas distintas. Uma publicação, uma eficácia e uma vigência da norma. Coisas que a gente aprende assim, autonomamente, como sendo um conceito diferente um de cada um, mas acontece ao mesmo tempo na prática de um ato, na publicação. Agora, se a lei diz, esta lei entra em vigor 30 dias depois da sua publicação. 60 dias, 6 meses, sei lá quanto tempo depois. Neste ato está havendo a publicação e a lei está entrando em vigor, embora ela esteja dizendo que ela só entra em vigor 30, 60, 6 meses depois. Mas ela está entrando em vigor. O que ela vai fazer 30, 60 dias depois ou 6 meses depois é adquirir eficácia para produzir os seus efeitos. Ela já está em vigor, ela foi publicada, já está em vigor, agora não produz efeitos. Por quê? Porque ela não adquiriu eficácia. Por quê? Porque disse que só depois de 30 dias. Mas ela disse que era a vigência. Mas não, a vigência é porque o legislador não utiliza a expressão correta. Né? Ele não diz, essa lei está sendo publicada hoje e entrando em vigor. E sua eficácia só vai ser garantida assegurada daqui a 30 dias, 60 dias. Aí não, legislador não é para explicar. Legislador, como disse uma vez também um aluno, eu ministrando um curso muito intensivo, passei o dia dando aula em Mossoró sobre direito eleitoral, muito complicado, as normas muito difíceis de ser trabalhado, muito difícil de ser interpretado. O direito eleitoral é horrível, né? Exige celeridade e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade enorme de você distinguir e interpretar os institutos. Aí, no final, já todo mundo cansado, 5 horas da tarde, aí um aluno foi e disse, professor, cheguei à conclusão de que quem atrapalha muito o direito é essa tal de lei. Eu digo, realmente. Eu digo, graças a Deus, depois de um dia aqui, já vai com as 8 ou 10 horas de aula, a gente alcançou alguma conclusão, tá vendo? Cheguei à conclusão que quem atrapalha muito é essa tal de lei. É verdade, essa tal de lei atrapalha para danado. Ela não esclarece, porque ela não esclarece as coisas. Ela dita determinadas coisas, mas não esclarece. E a gente é quem tem que ir buscar o tal do esclarecimento. Aí dá um trabalho danado. Aí essa tal de lei atrapalha para danado. Muito boa, viu? Essa daí. Tem coisas assim que a gente não esquece, né? Passa 10, 20, 30 anos depois, não esquece, não. Muito bem. Pois bem, minha gente, a eficácia é isso. Agora, o ato jurídico adquiriu eficácia, aí ele pode produzir os seus efeitos. E o que é produzir os efeitos? Aí é o que eu chamo de resultados práticos que advêm da eficácia. Para explicar efeitos e melhor entender eficácia também,
Aí eu digo, olha, os efeitos são resultados práticos que advêm quando o ato jurídico adquire eficácia. E aí, por exemplo, ficando aí, por enquanto, no exemplo da lei. No exemplo da lei, a lei, se for dizendo que entra em vigor 30 dias depois, na realidade, ela entra em vigor naquela data da publicação, mas 30 dias depois ela vai adquirir o quê? Eficácia. E adquirindo eficácia, aí os efeitos que advêm dessa lei podem ser produzidos. Aí eu já posso invocar a lei que está em vigor, eu posso me negar a aplicá-la, eu posso dizer quais são os efeitos que ela produz, na prática, como é que é feito isso, aquilo que ela dita, que ela regrou, que ela disciplinou. Aí eu vou trabalhar com a questão prática que dela resulta. Porque antes desse momento, eu vou poder aplicar a lei, eu vou poder invocar a lei, como essa lei está em vigor, mas não tem eficácia. Né? Eu vou poder trabalhar um ato que aquela lei disciplina, uma situação que aquela lei disciplina, e já fazer de acordo com essa nova lei, não vou poder. Esse ato não vai produzir efeitos nenhum. Olha, esse outro ato também não vai produzir efeito nenhum. Ele já nasce morto, é o nato morto. Por quê? Porque a lei não adquiriu eficácia ainda. Certo? Vamos transpor agora essa ideia para a sentença, que é um ato jurídico também, olha, a sentença. Então, a sentença, com a publicação, a sentença adquire aí eu já vou mudar um pouco aqui a linguagem, a sentença já adquire determinada carga eficacial. Se ela adquire determinada carga eficacial, essa determinada classe eficacial que eu estou falando é o tipo de efeito que já pode ser produzido a partir do momento em que ela é publicada. A publicação já tem uma carga eficacial. Agora, a publicação não torna a sentença completamente eficaz. Não. Quando é que a sentença se transforma em completamente eficaz? Quando ela transita em julgado. Olha aí. Quando ela transita em julgado, ela adquire sua total carga eficacial. E aí, todos os efeitos que dela resultam, eu posso agora trabalhá-los. Estão vendo aí como é interessante? Professor, agora exemplifica aí, ficou bem fácil de entendido. Agora, como é que acontece isso? Nós vamos ver aqui depois os efeitos da sentença. Certo? Pois bem, nesses efeitos da sentença, nós temos aí efeitos principais e efeitos acessórios. Os efeitos principais são aqueles que vocês conhecem demais, já foi falado, desde a teoria geral do processo, efeito declaratório, constitutivo, mandamental, executório, executivo, lato sensu, condenatório, resultando de todas as obrigações. Obrigação de fazer ou não fazer, entregar a coisa, certa ou incerta, e obrigação por quantia certa ou de pagar. Certo? Essas três são os efeitos condenatórios. Aqueles outros efeitos, declaratório, constitutivo, mandamental, são efeitos outros que advêm também da sentença. E, às vezes, uma sentença, dependendo da complexidade da causa, ela pode ter todos esses efeitos e pode ter um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, depende. Certo? Da complexidade da causa e de que trata aquele processo, para poder saber quais são os efeitos que da sentença resultam. Certo? Depois que ela adquire eficácia. Ela adquire eficácia a partir da data da publicação. Com a publicação, quais são as eficácias que ela adquire, professor? Eu vou dizer duas que são já totalmente aplicáveis na hora em que ela é publicada. Uma, o juiz não pode mais modificar o julgado, fazer qualquer alteração nessa sentença. Certo? Onde é que está isso, professor? No artigo 494, né? 94.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício aquele da parte inexatidões materiais ou erro de cálculo por meio de embargo de declaração. O que é que a gente chama isso no artigo 494? Na realidade, o artigo diz quais são as hipóteses que o juiz pode ainda, vamos chamar assim, mexer na sentença, né? Apenas para corrigir erros de fato, erro material, né? E por embargo de declaração limitada ao objeto do embargo de declaração. E aí é para se estudar os embargos de declaração para poder saber quais são os objetos. E aí o juiz pode alterar nesse aspecto. Fora isso, a decisão é absolutamente inalterável. Então, um dos efeitos que já produz com a publicação é esse. Impossibilidade de qualquer alteração ou inalterabilidade da decisão judicial. Um segundo efeito é exatamente um efeito até dos efeitos acessórios da sentença. É constituir essa sentença já uma hipoteca judiciária. Previsto aqui, olha, no artigo 495, né? E o parágrafo primeiro diz: a decisão produz a hipoteca judiciária. Olha, a decisão aí qualquer uma das espécies. Embora a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente a resta sobre o bem devedor, e mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Quer dizer, publicada a sentença, o efeito quanto à hipoteca judiciária, numa sentença que tem como parte do efeito, ou todo o seu efeito, seja uma obrigação de pagar, ou uma obrigação por quantia certa, precisa que seja uma sentença que o efeito principal seja uma obrigação de pagar ou por quantia certa. Já pode se constituir em hipoteca judiciária essa sentença. Mas aí, se a pessoa recorrer, o recurso não é impedimento. Mas se esse recurso tem efeito suspensivo, o recurso não tem efeito suspensivo para efeito de constituir essa sentença em hipoteca judiciária. Está aí no artigo 495, no seu parágrafo 1º. Estão vendo como é interessante? Então, com a publicação, eu vou citar, estou citando aqui 2 exemplos. Certo? Com a publicação já. Então, a sentença já tem, aí é o que eu chamo de uma certa carga eficacial. O que é a carga eficacial? A carga eficacial é aquilo que eu posso obter de efeitos com essa carga eficacial. O efeito aí qual é? Inalterabilidade da sentença. Segundo efeito, constituir em hipoteca judiciária essa sentença. Pronto. O que é a carga eficacial? É a aptidão para a sentença produzir já esses efeitos. No que diz respeito a esses efeitos, a sentença já tem essa carga eficacial, que é a aptidão para produzir efeitos. Agora, quando a sentença transita em julgado, aí eu posso executar, eu posso liquidar. Liquidar eu posso também com a publicação, se a obrigação for de pagar, porque só liquidar eu não estou fazendo nada mais do que apenas adiantando as coisas sem haver maiores prejuízos ou repercussões para qualquer das partes. Liquidação é um dos efeitos também que a sentença produz a partir da sua publicação, certo? Mas nos casos, também é como a hipoteca judiciária, nos casos em que a sentença tenha como efeito, um dos efeitos principais, obrigação de pagar, e essa obrigação de pagar seja ilíquida, né? Exige isso, certo? E tem ainda, quando se trata de casos em que o recurso não tenha efeito suspensivo, você pode executar provisoriamente. Olha aí, produz esse outro efeito com a publicação. Não houve trânsito em julgado. Então, vocês vejam que entre a data da publicação e a data do trânsito em julgado, a sentença vai adquirindo determinadas cargas eficaciais que, por sua vez, possibilitam a produzir determinados efeitos. Essas cargas eficaciais possibilitam a sentença produzir determinados efeitos.
Por isso que muitas das vezes o legislador, os doutrinadores, uma hora fala de eficácia como sendo efeito, outra hora fala de efeito como sendo eficácia. Também a doutrina faz uma mistura horrível, né? Aí a gente tem uma dificuldade enorme, né? O legislador, por exemplo, aí no artigo 496, quando fala 496, 490 e quanto aí, quando fala de remessa obrigatória, 496, não produzindo efeito, senão, olha, não produzindo efeito aí, não, não adquirindo eficácia. A expressão mais escorreitamente colocada para se entender de plano dispositivo, quem, logicamente, faz a leitura entendendo os institutos jurídicos. Seria dessa forma, mas ele colocou efeito. Aí eu explico por que é que essa confusão? Porque é o seguinte, a eficácia, apesar de eu achar que ela vem antes dos efeitos, porque ela é quem dá aptidão para produzir efeito, então eu acho que ela vem antes dos efeitos. Ela ser também abstrata, ser um conceito técnico, científico, e os efeitos ser coisa prática, né? Mas, na realidade, você só sabe se ela tem carga eficacial se você sabe também que a sentença pode produzir determinados efeitos. Se ela não produz determinados efeitos, é porque ela não adquiriu a carga eficacial para aquele efeito. Estão me entendendo? Eu me esforço muito para fazer entender, mas é um assunto que precisa ser repetido, a leitura, a ouvir, as explicações, né? Isso é muito interessante. Pois bem, porque se eu não posso executar a sentença, certo? Ela já pode ter uma carga eficacial, mas eu não posso executar porque ela ainda não transitou em julgado e não é caso de execução provisória, porque é um caso que está em recurso e ele produz efeito suspensivo. Olha aí. Aí há uma mistura muito grande entre efeito e eficácia. A gente é que tem que entender que quando eu digo que não tem efeito é porque ainda não adquiriu a carga eficacial para produzir aquele efeito. É essa a ideia que a gente tem que estruturar mentalmente para poder compreender o Instituto. Certo? Muito bem, minha gente. Como ninguém pergunta, ninguém tem dúvida, vamos para frente. Então, eficácia é isso. Efeitos da sentença. Aí, efeitos da sentença, eu já falei para vocês. Efeitos da sentença são, aqui no roteiro está posto, né? Efeitos principais, eu já falei, né? E os efeitos acessórios. Eu coloquei uma série de exemplos, o máximo possível, logicamente, deve ter outros efeitos. A sentença, os efeitos acessórios, às vezes, resultam da sentença que você nem sabe que existia, que existe, mas a sentença determinou algo que realmente está na ordem jurídica. Então, pode ser um efeito acessório. Eu quero dizer que, com relação aos efeitos principais, os efeitos principais eles são sempre permanentes, estáveis e definem a natureza jurídica da ação ou da sentença. Sentença declaratória, ação declaratória, sentença constitutiva ou desconstitutiva, ação constitutiva ou desconstitutiva, sentença condenatória, ação condenatória, ou seja, é quem define a natureza jurídica daquele instituto que dá, às vezes, seu nome, né? Uma ação de efeito condenatório, essa é uma ação condenatória. Quando é que é uma ação condenatória? Se resulta efeito do que diz respeito a um pagamento, a uma obrigação de fazer ou não fazer, ou a entrega de coisas. Se não tiver esse efeito, essa sentença não é condenatória. E se ela tiver só o efeito de anular um contrato, professor, e ninguém pediu indenização, não resulta nenhum pagamento em razão disso, nada, nem a entrega de coisa, nem fazer ou desfazer algo que não seja só o contrato em si, a sentença desconstitutiva ou constitutiva, de natureza constitutiva. E se for uma sentença que seja para negar ou reconhecer uma relação jurídica, só para reconhecer a relação jurídica em si, sentença declaratória, só, pura. Tá vendo? Se é uma sentença em que se ordena, determina
É uma sentença mandamental. Não é? Se é uma sentença executória, executiva lato sensu, as sentenças executivas lato sensu, elas sempre são aquelas que resultam das obrigações de fazer ou não fazer. Na realidade, essa classificação de sentenças executórias ou executivas lato sensu são aquelas que resultam ou na obrigação de fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa, uma ação de despejo, uma sentença de efeito executório executivo, reintegração de posse, um mandado de segurança mandamental, e assim por diante, certo? Bom, então nós temos os efeitos principais que ditam essas regras. Agora, temos os efeitos acessórios que eles dependem da existência dos efeitos principais. É por isso que eles são chamados de acessórios. Eles não são acessórios por serem menos importantes do que os efeitos principais. Mas, como eles dependem do efeito principal, eles não definem a natureza jurídica do Instituto, eles não são estáveis. Pode existir um determinado efeito acessório hoje, pode ser retirado da ordem jurídica, pode não existir hoje um efeito acessório e amanhã ter uma lei que cria um efeito acessório para a sentença e assim por diante. Nem ele define a natureza jurídica dos institutos e tem essa questão da instabilidade de momento histórico da sua existência ou não existência. Esses são dados muito importantes e interessantes. Agora, eles são tão importantes quanto o efeito principal. Principalmente quando se trata, às vezes, de tutelas de urgência, tutela de evidência, de tutelas antecipatórias. Porque, às vezes, se quer um efeito acessório numa tutela antecipatória, certo? Que é tudo para o processo e para o processo e para as partes naquele momento, que eu só iria obter ao final. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em matéria tributária. Matéria tributária, o poder público entra com uma ação contra o contribuinte, né? Ou o contribuinte entra com uma ação contra o poder público para discutir um determinado pagamento do tributo, a sua constitucionalidade, legalidade ou vício do ato da constituição do crédito, alguma coisa. Não é? Tanto é que pode ser uma ação declaratória, pode ser uma ação constitutiva, pode ser uma ação condenatória em matéria tributária, pode ser qualquer uma dessas ações que resultam efeitos dessa natureza. Pois bem, acontece que aquilo está me prejudicando. Se eu não entrar com a ação, eu vou ter que cumprir a obrigação daquela forma que eu estou achando que é ilegal, inconstitucional, etc. Mas eu entro com a ação, não vai, o fato de eu entrar só com uma ação não vai impedir que a Fazenda Pública continue a me perturbar, impedir que eu tire uma certidão negativa, por exemplo. Aí o que eu faço? Peço ao juiz uma tutela antecipada para que ele autorize eu tirar certidões positivas com efeito de negativas enquanto o processo estiver em andamento. Isso é um efeito o quê? Acessório. Eu só iria obter isso ao final do processo se eu ganhasse a demanda. Era que eu poderia tirar essa certidão. Mas agora, numa tutela antecipada, eu posso pedir a tutela antecipada. Eu não posso pedir uma tutela antecipada para o juiz reconhecer que não existe o débito, ou que o processo administrativo é nulo, ou que... Não. Aí, se eu pedir isso, lógico, aí o juiz vem com aquela história de que trata-se de uma tutela antecipada, antecipando já o julgamento sem ter havido nem contraditório. E está certo. Agora, se eu peço para continuar as coisas e não ter prejuízo do andamento do processo, do funcionamento da empresa, e ao final vir esse resultado, se me for favorável, certo? Pronto. Aí eu estou, olha, um efeito acessório que eu estou necessitando dele agora, que é tão ou mais importante do que o efeito principal agora, que o efeito principal eu não vou poder obter, certo? Só vou poder obter o efeito acessório. E o efeito acessório vai resolver meu problema. Olha como é importante. Estão vendo aí como são as coisas? A gente coloca assim muita teoria, mas na prática não é que não signifique algo, não, significa, na prática é muito importante. Então, saber esses efeitos num processo, numa ação, numa demanda, minha gente,
Ah, meu Deus. Isso implica em se entender o processo, principalmente na prática, em mais de 80% do que os processos estão travados no Brasil. Não tenho medo de errar. De 53 anos que eu estou dentro de justiça, vendo isso. Vocês, Ave Maria, professor, ainda está podendo falar com essa idade toda. Pois é, porque eu já nasci vendo e discutindo isso. Quando a primeira palavra que eu disse, efeitos da sentença, quando eu nasci. Os efeitos da sentença é o assunto mais importante dentro do direito. Já foi dizendo isso, pronto. Minha gente, eu não tenho medo de errar. Isso é a maior e a mais importante matéria do processo. E é isso que atropela o processo, porque é talvez a matéria que mais se ignora no processo. Porque a doutrina pouco explora, a doutrina explora outros assuntos, natureza da ação, pedido, causa de pedir, esses assuntos são até explorados, mas a questão da sentença e seus efeitos, e trabalhar esses elementos completos, os elementos da sentença, a eficácia, os efeitos, a publicação e a coisa julgada, nossa, até que a coisa julgada trabalha. Mas essa é muito cheia, mais de conflito. Os livros são para trazer mais dúvida do que explicação, porque é sempre para trabalhar um conflito que vai ser colocado. Você viu um livro sobre coisa julgada, pode dizer assim, aí tem muito debate só. E aí você termina com mais dúvida do que se tinha antes. Bom, mas vejam o detalhe. Uma coisa muito importante que eu falei aí é a publicação. Agora, eu queria saber uma coisinha de vocês. Quando é que a sentença está publicada? Quando é que se dá a publicação da sentença? Pronto. Essa, você veja, começa daí. Mas vocês, que é isso, professor? Isso é muito fácil. Vamos ver, né? Alguém pode me responder aí para eu dar uma segmento, tendo uma base aí? Pode botar aí o que vier na cabeça de vocês, por favor. Não fique preocupado, não saber, não. Ah, Maria. É uma preocupação em responder. Nós estamos aqui para debater, para discutir. Não é? As perguntas não são. Não passa ignorância. E outra coisa, passar ignorância, minha gente, pelo amor de Deus. Eu não sei, nem direito eu não sei. Para mim, eu não sei 1% de direito. Vocês estão fazendo na faculdade já querem saber mais do que o próprio direito tem. Não existe isso. Quantas perguntas eu posso fazer que eu ignoro em matéria de direito? Das outras ciências eu nem falo, eu não sei nem quais são, o que é ciência e o que não é. Para vocês terem uma ideia, o que é isso? Ora, meu Deus, não vamos ter essa preocupação, não. A gente está aqui ainda na fase de aprendizado. Né? E é o melhor momento que eu ainda estou por aqui, talvez eu dê uma explicação, pelo menos errada, mas dou uma explicação. Quando não tem nem explicação, é pior, né? Então, alguém aí se aventura a dizer quando é que a sentença está publicada? Quando é que ocorre a publicação da sentença? Você não tem direito não, viu, Bruno? Que você assistiu a aula ontem à noite. Alguém se... Nossa, tem 30, eu acho que tem umas 32 ou 33 pessoas aí. Todo mundo. Alba, você tá... Eu sei que você está acordado e está aí, né? E Bruno, o resto eu não sei, né? Ei, pessoal, acorda aí, bota aí a mão aí no computador, faz aí. Opa, tô aqui, Maria Luísa. Vai, Maria Luísa, vai. Diga aí, Maria Luísa, o que, que você acha? Quando é que você acha que a sentença está publicada? Quando é que ocorre a publicação da sentença? Lucas, vai, muito bem, Lucas. Lucas acordou aí. Já acordou rindo, que acordou na hora da piada. Porque, né? Quando há publicação no Diário da Justiça, Maria Luísa? Tá bom, tá bom. Olha aí, tá vendo? Disse uma coisa. Ótimo. Maria Luísa, olha, você fique certa de uma coisa. E quem
diz, pronto, eu também acho que é desse momento. Olha como é interessante as coisas da vida. Se vocês perguntarem a 90% dos juízes do Brasil, inclusive de tribunais, entendeu? Eles vão responder desse jeito aí. Olha aí. Então, você não respondeu nenhum absurdo, olha, tá vendo? Agora, todos estão errados. Todos estão errados. Porque não é totalmente. Olha aí, não, é bom saber, olha, tá vendo? Olha aí como é bom saber. Tá? Isso aí, Maria Luísa. A gente está aqui exatamente para tentar aprender. Não é que também está de todo errado, né? Mas não é a resposta correta para esse assunto que nós estamos falando. Para adquirir carga eficacial, a publicação não é nesse momento. Para adquirir a carga eficacial, olha aí como é interessante. É por isso que todo mundo vai responder isso que você está dizendo, porque realmente a ideia que passa é que a sentença, enquanto não for publicada, não é publicada. Pois é. Para todos os demais efeitos, é nesse momento aí, principalmente para cientificar as partes, né? O efeito de cientificação das partes. É nesse momento aí. Olha, e todo mundo acha que é daí. Por isso que você pergunta a juíza, promotor, advogado, que estão 30, 40, 50 anos formados. E eles vão responder isso aí. Só que para esse tema que nós estamos tratando, da sentença adquirir carga eficacial, e da forma como está escrito lá no artigo 494, não é este momento. Esse momento amplia a publicidade da sentença. Mas sabe quando é que a sentença está publicada, técnica e cientificamente? Se for um processo físico, a partir do momento em que o juiz assina a sentença e entrega na secretaria ou o assessor, alguém que trabalhe com ele, e a pessoa passa Estou falando já, Alba, pode ficar despreocupado. A Alba está ansiosa demais. No momento em que o juiz entrega o processo, se for físico, e a secretaria ou um assessor ali qualquer que trabalhe com ele, passa o recibo lá dizendo que recebeu do juiz, recebeu do gabinete, recebeu o processo assinado com a sentença. Pronto. É este o momento se o processo for físico. Se o processo for virtual, certo? Se um processo eletrônico hoje, que a maioria já está passando aí para ser eletrônico, né? Vai ser do momento em que o juiz disponibilizar, sabe? Pelo amor de Deus, agora é que você está, fique alegre, pelo amor de Deus, que você está agora sabendo dessa coisa. E você vai ensinar os ministros do Supremo, do STJ, vai, tá vendo? Quando é virtual, quando é um processo eletrônico, no momento em que o juiz assina a sentença eletronicamente e disponibiliza para a secretaria, para o gabinete, dependendo de como foi a estrutura de cada um, para o cartório, sei lá, como ainda chamam por aí, em alguns cantos, né? O que é secretaria de juízos hoje, antigamente era cartório. Antigamente, minha gente, era até na Justiça Estadual, até um dia desse, certo? Na Justiça Federal, que desde 67, quando foi criado, não, ela foi criada como secretaria. E na Justiça Federal, secretaria, você falar em cartório na Justiça Federal, estranha muito. Agora, na Justiça Estadual, se falava olhar no cartório, não. Não é de estranhar muito, não, porque era cartório, o que é hoje secretaria, certo? Bom, então vocês vejam, a partir desse momento, a sentença não pode ser mais modificada, olha. O juiz não pode mais alterá-la, torna-se inalterável, olha aí. Já uma carga eficacial que produz esse efeito. Ela já tem uma carga eficacial que produz efeito quanto à hipoteca judiciária. Tá vendo? Vocês vejam, no mínimo esses dois, ela tem já uma certa carga eficacial, porque ela já pode produzir esses dois efeitos. Ou seja, a carga eficacial dá aptidão para produzir esses efeitos. Estão vendo? A partir desse momento, antes das partes serem intimadas,
antes de ser publicado no Diário Oficial, olha, você veja o seguinte, principalmente hoje no processo eletrônico. O advogado da parte vencedora, numa ação de obrigação de pagar, está acompanhando o processo ali todo dia, ou tem aquelas pessoas que vivem acompanhando o processo no computador, não faz nada na vida e aí sai um processo da pessoa, fulano, ele mesmo liga. Para dar má notícia, acaba liga toda hora, do dia, da noite. Então, você, quando quiser receber notícia ruim, seus amigos telefonam de 5 horas da manhã. Rapaz, você viu o que saiu aí na... Isso são os amigos, né? Os inimigos não, ficam fazendo festa lá e não avisa nada. Mas os amigos são amigos, né? Avisa, acorda você de 5 horas. Olha, você saiu aí na coluna social de Jair Procópio. Vocês sabem o que é a coluna social de Jair Procópio? Não, meu Deus, então vocês têm que aprender muito direito. A coluna social de Jair Procópio é a coluna que publica. A Carolina gostou agora. É a, é a, é a coluna que publica diariamente os protestos de título de alguém que não foi pessoalmente notificado. Então você sempre recebe, tem alguém que acompanha aquela coluna, ele acorda de 4 horas da manhã para ser o primeiro, né? Para dar notícia ao amigo, né? Fulano, eu não queria dizer, não, mas você sabe, nós somos amigos, eu não posso ver os amigos em situação difícil. Que eu estou dormindo, né? Você saiu aí na coluna social de Jair Procópio. Oh, obrigado pela notícia. Você ainda tem que agradecer que é um amigo, se sou, acordou de madrugada, foi olhar, lhe avisar. É amigo demais. Aí é amigo, né? Então é assim, minha gente. Olha como é. Bom, então vamos admitir aqui, o vencedor da demanda tem uma sentença que foi publicada dessa forma que eu estou dizendo, foi disponibilizada no sistema eletrônico, foi disponibilizado para a secretaria, está disponibilizado para o sistema eletrônico. Qualquer pessoa, no Japão, em qualquer lugar que tiver, Nova Zelândia, Austrália, que tiver lá, ele, na mesma hora, no mesmo dia, a publicação vai sair daqui a 10 dias, 15 dias, mas ele já sabe. Ele já pode pegar essa sentença e levar para um cartório a fim de registrar a sentença como hipoteca judiciária na forma disciplinada no artigo 496, 95, 96. Veja aí como é interessante. Então, a sentença já tem uma certa carga eficacial que tem a aptidão para produzir esses efeitos. E esse efeito aí é a carga eficacial que ela tem. Estão vendo aí como são as coisas? A partir desse momento já pode ocorrer isso, tá certo? Muito bem, minha gente. Olha, então aqui, né, nesse rol de efeitos acessórios, a gente tem, olha, a liquidação. A liquidação é um efeito que advém já com essa publicação, dessa forma que eu estou dizendo. Não é? Agora, cientificar as partes antes de publicado ou antes de disponibilizado do sistema para intimação da parte, que hoje eletronicamente tem essa questão, né? Disponibiliza e você tem 10 dias para acessar para depois começar o prazo, não é assim? Vocês já sabem que existe essa forma. Não é só pela a publicação do Diário Oficial, ou a publicação do Diário Oficial, ou essa disponibilização, as partes, enquanto, primeiro, não acessar naquele prazo, e enquanto não for publicado no Diário Oficial, não pode publicar a sentença no órgão oficial, não pode afirmar que tem conhecimento, certo? As partes. Então, essa intimação no Diário Oficial e essa disponibilização que fica para que você tome ciência no prazo de 10 dias e começar a correr o prazo, isso é com relação às partes, é um efeito que é para produzir com relação às partes. Aí adquire eficácia no que tange a cientificação, e se você não cumprir os prazos aí que são concedidos e de ato que você tem que praticar, vai se consumar o ato. Olha aí, tá vendo? Ou seja, já é produzir outros efeitos. Mas além desses efeitos, você veja que é um efeito que não está aí nesse rol dos efeitos acessórios, mas é um efeito acessório da sentença também. A questão da publicação das partes, em relação à cientificação das partes. A liquidação, a execução provisória ou definitiva, que depois do trânsito ser julgado, correção monetária, honorário de advogado, honorário de perito, custas processuais, despesas processuais, juros de mora, juros compensatórios, multa, hipoteca judiciária, cancelamento de registros, de penhoras,
que mais? De hipotecas, de escrituras, nos bancos de dados restritivos de crédito, como Serasa, SPC, Proteste, Cadim, Caurno, um bocado de coisa que tem aí, que na ordem jurídica, tudo isso é efeito acessório que pode vir da sentença. Coloquei aí, sei lá, bem 20, mas tem dezenas. Efeito acessório tem um detalhe. Ele tem que existir na ordem jurídica, não é no Código de Processo Civil. É em qualquer lei especial ou dos códigos civil, comercial, processo civil, pode ser qualquer código, mas pode ser de qualquer lei extravagante que cuide de qualquer assunto. Você pode ter um efeito acessório da sentença em qualquer lei. Tá certo? Por isso que é impossível a gente colocar os efeitos acessórios todos. Não dá. Tá certo? Essa questão da intimação do advogado aí, eu nem coloquei, né? Mas é um efeito da sentença. Determinar o cancelamento de um protesto do título, determinar o cancelamento de uma escritura que foi anulada, determinar o cancelamento do Serasa, do Sarim, do Serasa, do Cadim, do Serasa, do Cadim, no final do processo, quando você ganha, tudo isso é efeito acessório da sentença. Eles são previstos em lei. Agora, como são previstos em lei, eles podem existir hoje, podem não existir, e pode a lei ser revogada e aquele efeito acessório. O efeito acessório da hipoteca judiciária, porque existe uma previsão, nós vimos aí no Código de Processo Civil, para que a sentença produza efeito acessório da hipoteca judiciária. Amanhã depois, se o legislador resolver revogar esse dispositivo, fica sem esse efeito acessório, tá certo? Correção monetária. Até 1980 não existia correção monetária. Não tinha sido criada. A lei de correção monetária, a primeira é de 1980. Tá? E assim por diante. O júri de memória é previsto no horário de advogado e vai por aí afora. Cada um item que existe a respeito de efeito acessório é previsto expressamente em lei. Pode ser que a gente não saiba qual é a lei, mas que existe um efeito acessório e baseado na lei, existe. Tem que ser baseado em lei. Por isso que é chamado também de efeitos naturais da sentença, ou de efeitos, ou consequência natural da sentença, efeito acessório, efeito impositivo da ordem jurídica, tudo isso pode ser afirmado do efeito acessório. Agora, o efeito principal, esse precisa ser reconhecido, porque é o direito que vai ser reconhecido pelo juiz, tá certo? Advém da ordem jurídica, mas é preciso que o juiz afirme expressamente. Os efeitos acessórios, eles não precisam ser necessariamente pedidos e eles podem resultar da sentença e pode não constar da sentença e eu requerer o cumprimento da sentença nessa parte de um efeito acessório. A sentença pode deixar de dizer que cancele-se a escritura. Qual é a sentença que tem isso? Quase não tem. Cancela no Serasa isso, aquilo. A sentença não tem. Mas por isso eu vou deixar de obter o cancelamento? Vai ficar lá o registro da penhora, da hipoteca, no Serasa, no Cadim. Não. Isso é uma imposição legal que da sentença resulta, independentemente de haver pedido, do juiz ter falado na sentença. Basta que eu extraia esse efeito acessório do efeito principal que o juiz reconheceu na sentença. Tá certo? Claro que não vai sair um efeito acessório de correção monetária, nem de juros de mora, de uma sentença meramente declaratória. Mas pode ser de uma obrigação de fazer com relação ao cancelamento de um determinado registro, se essa relação jurídica foi declarada inexistente e existia alguma anotação, alguma coisa dela em algum lugar. Pode ser. Ou desconstituição do negócio jurídico. Certo? Eu não vou... A sentença puramente declaratória desconstituída nunca vai ter nem... não vai ter correção monetária, não vai ter juros, não vai ter uma sentença puramente declaratória e desconstitutiva, não vai ter, certo? Mas vai ter honorários, vai ter despesas do processo, quer dizer, efeitos condenatórios acessórios, ela pode ter. Uma sentença declaratória, ela pode não ter efeitos, o efeito principal ser no campo meramente declaratório, e ele se dá com o próprio julgamento. Uma vez publicada a sentença, o efeito declaratório já está perdurando, certo? Agora, os honorários é efeito acessório condenatório. As despesas do processo é efeito acessório condenatório. Eu vou precisar
esperar o trânsito em julgado, depois requerer o cumprimento da sentença, e se couber a execução provisória, eu posso fazer agora, vou olhar a situação. Mas é uma execução de efeitos acessórios da sentença. Condenatório e acessório. Tá certo? Bom, minha gente, é muita coisa, muita informação, né? Sobre essa estrutura da sentença, para poder a gente entender e trabalhar a sentença depois. Vou invocar tudo isso aqui que eu estou falando, certo? E outra coisa, para vocês terem uma ideia como esse assunto é importante, a gente ainda vai desdobrar tanto ele que os dois módulos que a gente vai trabalhar e as duas avaliações vão cair nas questões e problemas de efeito da sentença, para vocês terem uma ideia como ele é rico, certo? Agora, outra informação ainda, para vocês, para ajudar vocês nessa maratona, além de ficar gravada aí a aula, né, para uma olhada depois nessa aula, eu acho que é importante. Eu acho assim, 10 olhadas seria o ideal, mas eu trabalhar com ideal, olha, trabalhar com ideal eu vou trabalhar. Mas, para ajudar ainda vocês, eu tenho um trabalho, eu já falei, Bruno já sabe, a gente vai colocar depois aí no CIGA, se não tiver lá já, no CIGA e no grupo do WhatsApp, né? Sobre, eu que escrevi já uns 3 ou 4, uns 4, sei lá, 3 a 5 trabalhos sobre esse tema. Um está publicado na revista FIDES, sei lá, bem uns 10 anos atrás. Eu fui fazer as contas de uns 8 a 10 anos na FIDES. Foi no número inaugural da FIDES, imagina aí. Quanto tempo a FIDES tem? Alguém sabe aí? Alguém pertence ao grupo da FIDES? Que é a nossa revista aí de filosofia da universidade, sobre eficácia e efeitos da sentença. Desde 2011, né? Olha, já tem 10 anos, tá vendo? Mais ou menos isso mesmo. Então, foi por aí assim que eu publiquei um trabalho, eficácia e efeito, mostrando assim um aspecto bem teórico, mas mostrando bem essa distinção entre eficácia e efeito. Depois, escrevi um trabalho sobre eficácia e efeito da sentença na visão quinária de Ponce de Miranda. Isso foi para um livro em homenagem a Ponce de Miranda, publicado pela Juispódio, né, em que eu escrevi um trabalho sobre a visão quinária de Ponce de Miranda, sobre essa classificação dos efeitos. Pronto, 2010, então tem aí já 11 anos, né? O problema dos efeitos principais, que essa visão quinária, esses efeitos principais, ser 5 efeitos, isso é uma posição de Ponce de Miranda que nunca abriu mão desses efeitos, embora eu mostro lá no trabalho que em determinado momento histórico a doutrina só via 3 efeitos e Ponce de Miranda continuou sustentando os 5, e Ovídio Batista. Foi praticamente 2 ou 3 autores brasileiros que continuaram sustentando os 5 efeitos. E depois, com a mudança do código, a partir de 94, e o novo código agora, consagrou de forma absoluta todos os efeitos, que se constituem nos 5 efeitos principais, certo? Isso era trabalhado na doutrina. Como eu falei, os efeitos principais eles foram criados pela doutrina, mas com base na análise do estudo da estrutura jurídica da ordem jurídica processual que existe em cada país, né? E aí escrevi um terceiro trabalho, foi exatamente a eficácia e os efeitos da sentença no novo Código de Processo Civil, né? E um outro trabalho que eu publiquei numa revista da Alejurne, que é a Academia Jurídica aqui do Rio Grande do Norte, eficácia e efeito da sentença na ação de improbidade administrativa. Olha, eu já vou enumerando aí uns 4, né? Mas para vocês podem buscar esse da FIDES e podem buscar esse do Código de Processo Civil, eficácia e efeito no novo Código de Processo Civil, que foi publicado em algumas revistas. Eficácia das expressões. Olha, o significado das expressões, tá vendo? Olha, Bruno já localizou aí. No campo prático e a utilização, no campo prático, no campo teórico, olha aí, tem alguma coisa aí nesses trabalhos. E vai ajudar bastante a trabalhar esse assunto, porque ele é o mais importante assunto do processo civil como um todo. E só vamos entender
eficácia e efeito da sentença, visão prática no sistema quinário de Ponte de Miranda. Olha aí, tá vendo? E só vamos entender o processo e trabalhar bem com o processo com isso. Eu recomendo a leitura de um livrozinho muito bom, que é Capítulos de Sentença, de Cândido Rangel Dinamarca. Esse livro é um livro que vocês têm que ter permanentemente e consultar daqui aos próximos 500 anos que vocês estudarem direito, certo? Não deixe de ter esse livrozinho e consultar. Se não for físico, eletrônico, ele parece que já soube que ele está de graça aí no Google. Beleza, hoje de graça no Google. Tá? Capítulos da Sentença de Cândido Rangel Dinamarca. Ajuda muito a compreensão desses assuntos, principalmente da questão dos efeitos da sentença, certo? Então, é muito assunto aí importante. Bom, mas ainda tem aqui, um desses elementos aqui é exatamente a questão da coisa julgada. Olha, trabalhamos aí muito porque o assunto é rico demais. Coisa julgada, que é o que compõe. Você veja que tem um subcapítulo aí no artigo 502, a partir do artigo 502, nós temos um subcapítulo só sobre a coisa julgada. Coisa julgada que a doutrina diverge muito, tem duas grandes posições, uma posição dizendo que coisa julgada é um efeito da sentença e outra corrente dizendo que coisa julgada é uma eficácia da sentença, outra corrente que é a autoridade da sentença, o que é uma qualidade que a sentença adquire em um determinado momento histórico do processo. Olha, eu sou muito partidário dessa última posição, porque, na realidade, o que é a coisa julgada? A coisa julgada é uma aquisição de carga eficacial da sentença, certo? No momento em que ela transita em julgado. Quando é que uma sentença transita em julgado? Aí vem o artigo 502 aí do Código de Processo Civil, né? E diz o seguinte, artigo 502, denomina-se coisa julgada. Aí a coisa julgada material aqui, porque é aquela coisa julgada que enfrenta o mérito da demanda, né? Então, coisa julgada material, porque enfrenta o mérito, decidiu o mérito, resolve a questão de mérito, né? Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, já até diz aí, não mais sujeita a recurso. Então, olha, nós temos primeiro uma decisão de mérito. Segundo, o que é a coisa julgada? É a autoridade. Essa autoridade é adquirida em que momento? Quando ela se torna imutável e indiscutível. Ela é quem? Ela a sentença torna imutável e indiscutível. Não mais, denome coisa julgada a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão. Olha, a sentença que eu falei, aqui o legislador chama decisão melhor, que a expressão tem um significado mais completo. Indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Olha, no momento em que se utilizou todos os meios recursais ou deixou-se de utilizar os meios recursais, aquilo que ficou definido até esse momento, foi numa sentença ou foi num julgamento em segundo grau, isso é o que resultou do objeto do processo que agora está definido na sentença, vai ser o objeto da sentença. Então, aqui nós temos umas explicações para fazer nesse campo, né, da coisa julgada. Primeiro, então, o legislador diz que coisa julgada é a autoridade que adquire a sentença, em razão da imutabilidade. Imutabilidade de quê? Imutabilidade dos elementos subjetivos e, principalmente, objetivos. Dos elementos subjetivos, por quê? Porque, ao final do processo, o juiz reconheceu, de forma agora plena e definitiva, a legitimidade do autor, a legitimidade do réu, do terceiro que participou do processo, de acordo com a complexidade de partes que tem nesse processo, ele reconheceu o que ele diz na sentença, o que fica definido. Com relação ao objeto, é exatamente o que o juiz dita com relação a um dos efeitos: declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental, ou executório ou executivo lato sensu. Estão vendo? Então,
o que o juiz define aí, nesse aspecto, é o que resulta da sentença. E o que resulta da sentença são os efeitos da sentença. Certo? Os efeitos da sentença. Estes efeitos, eles é o que torna definitivo, imutável. Certo? Não pode mais mudar. Transitou em julgado, não é mais susceptível de se utilizar recurso. Ou se esgotaram todos os recursos, certificou-se que transitou em julgado, os efeitos são esses. Aí esses efeitos tornam-se imutáveis. Aqueles sujeitos que participaram da relação jurídico processual também tornam-se imutáveis. São aqueles que vão ficar ou beneficiados, ou prejudicados, ou sofrendo as consequências dos efeitos da sentença. É aquilo que ficou definido. Entenderam aí como é interessante? Bom, nesse aspecto, vocês vejam o seguinte: eu penso que o professor de vocês trabalhou esse assunto com a seguinte divisão. A coisa julgada é vista sob a perspectiva da coisa julgada formal e material. Coisa julgada formal, quando a sentença analisa, extingue o processo sem resolução do mérito. Coisa julgada material, quando a sentença resolve o processo, extinguindo o processo com resolução do mérito. 2. A sentença, coisa julgada subjetiva e coisa julgada objetiva. Coisa julgada subjetiva, aquela coisa julgada que definiu as partes e disse quem era que ia ser o beneficiado e o prejudicado, vamos chamar assim, ou o que vai sofrer as consequências dos efeitos da sentença. Coisa julgada material, exatamente aquela que restou definida aqueles objetos que ficaram definidos na sentença. E aí nós temos os efeitos principais e acessórios. Certo? Eu acredito que vocês viram essa classificação. Vocês pegam a maioria dos livros, tem essa classificação, é uma classificação antiga, clássica e tal. Eu prefiro trabalhar, ao invés de dizer que é coisa julgada, como eu entendo que coisa julgada é uma qualidade que a sentença adquire em um determinado momento histórico, ou uma autoridade, como diz o legislador, eu digo que a sentença é que define os elementos subjetivos e os elementos objetivos. É a sentença que, uma vez transitada em julgado, adquire sua carga eficacial plena e está apta a produzir todos os seus efeitos. Todos os seus efeitos, aqueles que ficaram definidos no processo. Com relação a quem vai responder o cumprimento da sentença, os sujeitos que o juiz condenou. Com relação aos objetos, o que é que vai ser? Esse processo se prestou aqui, a declarar só o direito. Então, a declaração por si só, a sentença por si só, já está produzindo efeito. Desconstituir o negócio jurídico, anulou um contrato, uma escritura. Por si só a sentença anulou, pronto. Mas eu preciso de um efeito acessório, mandar cancelar esse contrato, se ele tiver registrado em algum canto, essa escritura, mandar cancelar. Se ela tiver registrado as duas coisas, cancelar a escritura e o registro da escritura. Olha aí, efeitos acessórios de uma sentença de efeito desconstitutivo, ou que a doutrina chama sempre constitutivo. Constitutivo, aí entenda-se que é constitutivo ou desconstitutivo, que sempre é desconstitutivo quando se procura anular um ato jurídico. Estão vendo aí como é interessante a questão da coisa julgada? Então, eu vejo que a coisa julgada é mais essa qualidade ou essa autoridade da sentença. Tanto é que o legislador mudou aqui a expressão. Essa expressão, autoridade, não era a expressão que tinha no Código de 74 até agora, 2015. Qual era a expressão que tinha aqui no lugar de autoridade? Era eficácia. E aí o conceito era o seguinte: denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
isso mudou totalmente, minha gente, essa mudança de palavra. Por quê? Porque a doutrina criticava muito essa expressão, eficácia. Porque nós hoje aqui ficamos sabendo, depois que eu falei aí já há quase 2 horas, que a sentença adquire eficácia já a partir da publicação. E olha como é que se dá a publicação para efeito de adquirir eficácia. Preste atenção, detalhe. E não só depois que transita em julgado, porque se da forma como estava escrita, é que a sentença só iria adquirir eficácia a partir do seu trânsito em julgado. É como se antes a sentença não tivesse eficácia nenhuma. E isso era uma reclamação da doutrina, porque o texto legal terminava contrariando a prática da situação do processo. Existiam normas que davam certa carga eficácia à sentença, como nós vimos aqui em matéria, por exemplo, de hipoteca judiciária, uma liquidação de sentença, uma execução provisória, mas a sentença não tinha transitado em julgado. Então, aquela expressão eficácia não estava representando o significado total de coisa julgada e do processo como estava estruturado dentro da ordem jurídica. Nós tínhamos situações que autorizavam a sentença ter eficácia antes da coisa julgada, mas a lei dizia que ela só tinha eficácia depois do trânsito em julgado. Havia uma contradição entre as próprias normas jurídicas. Estão vendo? Por que é que essas discussões elas não são meramente teóricas, elas têm um efeito prático extraordinário. Agora se dá sentido. A sentença já começa a adquirir eficácia com a publicação, que se dá daquela forma que eu falei. A sentença, após o seu trânsito em julgado, ela adquire autoridade quanto à imutabilidade e imodificabilidade. E isso leva a ter o quê? Uma aquisição de eficácia plena e ela está apta a produzir todos os seus efeitos. Bom, não é fácil ou não é fácil? Fácil demais. Estão vendo como é fácil? Agora, claro, vocês me escutam que uma vez, não dá, uma vez, eu precisei aí de, sei lá, quantas décadas para chegar a essas conclusões. Eu não tive um professor que me ensinasse isso do jeito que eu estou dizendo aqui, não. E olha que eu estou dizendo muita coisa que a doutrina não diz. Não está em livro, não. Pelo menos de forma, presta atenção, está em livro, mas não de forma sistematizada. Do jeito que eu estou passando aqui para vocês, uma forma sistematizada por mim, depois de colher em vários anos as informações necessárias para fazer essa estrutura da sentença e colocar ela hoje atualizando, inclusive, para a forma como ela está no Código de Processo Civil. Tá vendo? A mudança de uma palavrinha aí, de eficácia para a autoridade, leva a mudar tudo do que eu falei, para poder adaptar a tudo que eu falei hoje aqui na aula. Vocês estão vendo como é interessante? Uma aula todinha para explicar uma palavra. Mas agora fica o sentido absolutamente escorreito, harmônico com o que a ciência do direito explica sobre a matéria. E não fica havendo, dentro do sistema, conflito de normas para poder eu encontrar sentido à expressão eficácia. Aí terminava dizendo, eficácia, na realidade, aí é a eficácia plena, mas o legislador não falou, olha, ele tinha que dizer, dar uma qualidade à eficácia quando tinha a palavra. Mas, na realidade, a sentença já adquire outra eficácia, até porque ela pode ser liquidada, o juiz não pode mais modificá-la, já produz hipoteca judiciária. Antes de 2015, se dizia isso, olha, se a lei diz isso, autoriza que ela já tenha certa eficácia com a publicação. A norma, em princípio, era conflitante, mas eu tinha que dar sentido. Aí dizer, não, é porque essa eficácia que está no texto da lei é uma eficácia plena, ela só adquire eficácia plena, mas não tinha expressão plena, e onde é que você tira? Você tem que tirar do sentido. Aí agora não, com mudança da expressão autoridade, aí ficou sem eficácia, porque eficácia é uma expressão que pode ser utilizada a partir já da publicação da sentença. Vocês estão vendo como é interessante?
Lógico que precisa a gente ler, reler, assistir uma aulinha, uma vez, duas, três, se puder, já ajuda bastante. Mas na vida vocês vão precisar de muito para poder vocês serem um bom juiz, um bom advogado, um bom promotor, porque na prática isso é um desastre. Estou dizendo. Porque não tem nenhum livrinho ensinando desse jeito que eu estou ensinando. Se alguém quiser traduzir a aula para a gente escrever um trabalho aí sobre esse assunto, a gente faz em conjunto aí. Eu dou, toda vida eu dou, mas ninguém se propõe. Pois é, publicar um trabalho aí como professor. Vamos pesquisar aí, olha, tá vendo? Sobre eficácia e efeitos da sentença. Para explicar tudo isso e mostrar essa estrutura para poder ver que o assunto é importante e relevante. Por isso que eu coloquei aí a questão de ter alguns efeitos práticos, para não dizer que a gente está estudando um assunto muito teórico. Não, isso é tudo prático. Aliás, em processo, eu sempre questiono. O que é teórico e prático, pelo amor de Deus? O que é fato e direito? Olha, tudo se confunde, porque você não pode compreender o direito sem o fato. Como é que existe direito sem fato? Segundo, o que é teórico e o que é abstrato? O que é teórico e o que é prático? Você não pode entender a prática sem ter o teórico. Você não tem o teórico se não tem a prática, para poder você ter o teórico, para poder justificar o teórico. A não ser que fique no campo como é que se diz? De um pensamento filosófico totalmente abstrato, só para pensar. E para mostrar que o homem existe. Penso, logo existe. Pronto. Para dar qualidade e eficácia ao homem. É um conceito bem abstrato. Estão vendo como são as coisas? São assim. Ok? Na segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira a gente continua esse assunto e vocês vão ver como, para poder a gente entender agora a parte do processo coletivo, como é importante ter visto e saber disso aqui, porque vai ser invocado a toda hora, viu, minha gente? Tá bom?